reviravolta completa está acontecendo na corrida eleitoral brasileira nesse exato momento. O sistema está descartando qualquer tipo de apoio ao Lula e preparando uma terceira via. E o mais surpreendente é que, muito provavelmente, para não dizer com certeza, essa terceira via só vai acontecer com a chancela do Bolsonaro. Mas, Floriano, então o Bolsonaro vai apoiar dois candidatos? Não, ele vai apoiar só um candidato, na minha visão, e que vai ser o Flávio Bolsonaro. Mas compreenda uma coisa que é fundamental. Para o Bolsonaro, perder essa eleição não é esperar mais 4 anos para tentar de novo. É simplesmente perder a sua própria existência. Bolsonaro não sai da cadeia nunca mais, porque provavelmente, se perder a eleição, ele vai ficar muito exposto na questão de capital eleitoral e o Xandão e qualquer indivíduo do STF vai ter coragem de revogar a prisão domiciliar e jogar ele em regime fechado. Bolsonaro, pelas condições de saúde que são expostas na mídia e até relatos dos próprios familiares, não se parece que ele vai conseguir suportar 4 anos presos em regime fechado. E lembre, eu não estou falando de regime fechado dentro de quartinho de Polícia Federal não, porque se a coragem do STF, dos ministros, se exceder, ou seja, se na urna ele não mostrar e não colocar pressão, não for algo competitivo, é game over, ele vai para prisão comum. Prisão comum é um fato que o Bolsonaro não resiste. Por quê, Floriano? Porque todo bandido do Brasil odeia ele. Na gestão dele, ele deu uma apertada. Existe essa possibilidade? Eu acho que existe, caso a eleição não seja tão competitiva quanto a gente espera. Isso é possível? É muito pouco provável no cenário atual. Qual que é o cenário atual? Que a direita e o centrão estão contra o Lula. Se o Lula conseguisse cooptar o sistema para o lado dele, eu acho que poderia ser possível. Porque cooptando o sistema, a gente está falando em trazer toda a mídia tradicional, rufar muito mais dinheiro oculto nessa brincadeira, e a gente sabe que no Brasil dinheiro fala mais alto, então seria possível. A dificuldade que o Lula está enfrentando hoje em questão de aprovação, em parte, é porque o Centrão não está no barco. Ele perdeu muitíssimo apoio. Nas eleições de 2024 ficou claro que ele perdeu a maior parte das prefeituras do Brasil, e isso vai gerar um reflexo e uma competição muito mais robusta. E para não deixar o sistema sentar no colo do Lula, muito provavelmente a gente pode acreditar que teve um acordo por parte do Bolsonaro. E o acordo pode ser a permissão dessa terceira via. E eles estão, o Centrão, pelo que tudo parece, está articulando com o STF. Mas entenda, o que eu vou te mostrar agora é muito embrionário, está muito no começo, mas pode estar ligado com a briga fake, com a separação que aconteceu há pouco tempo com o vídeo da Michelle Bolsonaro, que de acordo com os relatos de outros analistas, apesar de ser minha análise, já saiu de várias fontes diferentes, da Rede Globo, também saiu na Folha de São Paulo, entre outros influenciadores, chegando à mesma conclusão, que existe uma alta probabilidade desse racha entre o Flávio e a Michelle ser proposital. E aí a gente pode divergir de como isso vai ser utilizado. E com esse flerte que está acontecendo nesse exato momento do sistema pavimentar uma terceira via conjuntamente com o STF, Michelle pode entrar nesse acordo. Se a Michelle entrar nesse acordo, a Floriana Michelle traiu. Não, eu acredito que o Bolsonaro deu ok. E por que eu expliquei sobre a condição de saúde do Bolsonaro? Porque imagina, você precisa derrubar o Lula. Se por acaso você puder fazer 2 apostas, é melhor do que fazer apenas uma, você não concorda? Ele pode apostar apenas no Flávio, ele pode apostar num Flávio e numa Michelle. Se ele pudesse apostar nos dois com um grau de competitividade, um 100% apoiado pelo bolsonarismo, com toda a máquina dele, e o segundo sendo apoiado pelo sistema. Se o segundo ganhar, a liberdade dele está garantida. Se o primeiro ganhar, também, só que vem com mais poder, e ele também mantém o poder do nome bolsonarista, ele mantém o poder dentro da família. Mas nas 2 possibilidades, ele fica livre. Esse é um ponto que pode estar se constituindo neste exato momento. E eu vou te mostrar por que eu estou embasando isso, de onde eu tirei essa ideia. Mas vou reforçar, ainda é muito embrionário. Mas começa a fazer muito sentido com o racha da Michelle com o Flávio. Vamos começar com o pé direito, então curta o vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho, aperta o cinto, porque eu conto com você. Vamos começar agora com essas falas lamentáveis da Tabata Amaral. E eu estou começando com isso porque você precisa
entender o porquê que o sistema soltou a mão do Lula. Floriano, o sistema soltou a mão do Lula porque o Lula não é companheiro? Não, o Lula é muito companheiro. Como assim, Floriano? O Lula é extremamente companheiro pro sistema. Olha o buraco que tinha no INSS. Quem que tava mamando ali? Ah, e o outro buraco do Banco Master. Por que que tava mamando? Mas se eles estavam mamando tanto, por que que mesmo assim o sistema tá indo contra ele? Porque o sistema tá notando que a vaca tá emagrecendo e a vaca vai morrer se continuar nessa etapa. E aí, esse enredo tá enfraquecendo. E também dá para perceber claramente que os assets eleitorais, os assets de capital político da esquerda e do Lula estão completamente defasados e sendo engolidos. Por exemplo, Tabata Amaral. Ser imbecil, ser babaca, falar uma piada não é crime no Brasil. Não é crime no Brasil. E não deveria ser, e isso não vai acontecer. Mais uma vez a Tabata, sempre ela. A relatora do projeto que equipara misoginia a racismo, garantindo que contar piada não é crime no Brasil e nunca vai ser. E que essa lei da misoginia não vai ser usada pra censura. Só esqueceu o seguinte, em fevereiro de 2023, ela acionou a justiça contra o humorista Bruno Lambert. O motivo foi uma piada. E ela alegou que as falas dele denotavam machismo latente. Olha só, pela maneira explícita e jocosa como ele descreveu a narrativa de uma relação sexual. Olha o nível. Precisa mais evidência do que essa pra provar que se dependesse da Tabata Amaral, esse humorista, o Bruno Lambert, ele tava na cadeia por uma piada? Pois é, pra mim não precisa. Daí, a deputada Júlia Zanata foi lá e lembrou desse caso no vídeo. A deputada Tabata, inclusive, já denunciou ao Ministério Público um humorista por machismo. Deputada. Então, imagina se a deputada Tabata tiver mais poder para censurar as pessoas. Daí o que a Tabata fez? Foi lá e usou a catada da fake news. Falou, é mentira, isso que tá dizendo é fake news. Sem dizer, claro, qual era a fake news. Eu vou optar por não comentar as mentiras que foram ditas pela deputada Júlia. Eu gostaria que ela citasse as mentiras, porque já não é a primeira vez que ela usa essa estratégia ao debater comigo. A deputada Júlia mente quando diz que eu censurei qualquer pessoa que seja, mas o mais grave, porque com a ataque pessoal, infelizmente, eu Bruno estou Lambert. acostumada. Ela mente sobre o texto Deputada. do projeto. Bruno Lambert. Deputada A senhora Tabata. mente. Não é um A debate. senhora que mente, Tabata. A Eu senhora não posso denunciou continuar o Bruno com a minha Lambert resposta? para o Ministério Público? Sim ou não, deputada Tabata? Então, é mentira? Olha o vídeo da Tabata em 2023 justificando a perseguição dela a um humorista por uma piada. A sua liberdade de expressão termina onde começa a liberdade do outro. Não existe humorista que esteja autorizado a trazer uma fala racista, homofóbica ou capacitista. E sabe o que aconteceu depois desse showzinho todo dela? Ela perdeu essa ação. O Tribunal de Justiça foi lá e absolveu o Bruno e o Superior Tribunal de Justiça arquivou o caso. Só que aí, amigo, já era tarde. Porque o Bruno Lambert já tinha perdido o emprego. Não de humorista. O outro que ele tinha no banco, que pagava as contas. Sim, porque ele tinha 2 empregos pra poder se sustentar. Eu perdi emprego. Perdeu oportunidade, tá ali Bateram na no... rua, cuspiram na minha cara. E a Tabata, depois que perdeu o caso, fez o quê? Nada. Não pediu desculpas, não tentou falar com a empresa que o demitiu, seguiu a vida dela, lacrando e ganhando seus 46 mil reais pra processar pessoas que pagam o próprio salário dela. Daí a pessoa que processa o humorista por uma piada, que denuncia o Bruno Lambert por machismo latente, vem dizer em rede nacional que piada nunca vai ser crime no país, pelo amor de Deus, né? Ela nunca pediu desculpa, nunca falou que errou. Então sim, se depender dela, esse tipo de lei vai ser usada pra prender pessoas por piadas e por falas que ela não goste, porque ela já tentou fazer isso no passado e só não fez até o final porque não conseguiu. Por isso eu digo, se você é contra o PL da misoginia, se você não quer dar esse tipo de poder pro político, prender alguém só por uma fala que ele não gostou, compartilha esse vídeo e segue minha página. Entendeu por que eu coloquei que os assets? Assets são os ativos. Por exemplo, vamos olhar na direita. Quem são os ativos da direita? A gente tem o Nicolas, a gente tem o Eduardo Bolsonaro, a gente tem o Pavanato, a gente tem o Gustavo Gaia, a gente tem vários ativos. Eu, por exemplo, sou um ativo da direita, no sentido que eu tô aqui compartilhando informação, eu tenho um viés de direita, mas eu vou sempre colocando aqui para elucidar as pessoas e eu vou, na minha humilde consciência aqui, eu vou aumentando o conhecimento das pessoas em relação à direita. Quanto mais conhecer o lado da direita, mais pessoas vão se converter. Agora eu te pergunto, quem é o cara que está convertendo da direita para a esquerda? Não tem. A Tabata era uma pessoa que tinha projeção nacional, o Janones é outra pessoa. Você percebe que todos estão completamente desgastados? A Erika Hilton é outra pessoa. Esses ativos estão cada vez se depreciando, ou seja, estão valendo menos. Mas enquanto você olha o Nicolas, está cada vez crescendo mais. Você olha um Pavanato, cada vez mais. Quando você olha o Gustavo Gaia, cada vez mais. O Deltan, o Jeffrey Chiquini, todos estão crescendo. Ou seja, eles estão convertendo base do centro, centro-esquerda,
para a direita. Ou seja, um ativo cresce, outro se corrói. E o sistema é mosca. O sistema vai para onde tem voto. Quem que vai ser o futuro do Brasil? Vai ser a direita. É só olhar os dados, é um fato. Então é todo mundo migrar. E o sistema já está migrando, porque normalmente os chefões do sistema são os indivíduos que antecedem os movimentos. Agora, presta atenção nessa colocação aqui, que vai muito em linha com essa entrevista que você acabou de ver da Tabata e também com uma entrevista que eu vou colocar logo a seguir. Isso aqui só reforça o porquê que eles estão perdendo. Presta atenção. Todo socialista é um ditador disfarçado. Essa frase é de Ludwig von Mises. E é impressionante como uma única sentença consegue resumir uma ideologia inteira. Porque cada vez mais eu tenho que fazer mais. Significa que cada vez eu vou ficar mais esquerdista, vou ficar mais socialista e vou ficar achando que a gente pode mais. E antes que alguém comente aqui dizendo que isso é um exagero, vamos discutir primeiro os propósitos dos autores socialistas. Marx defendia a ditadura do proletariado. Mao Tse-tung dizia que o socialismo não funciona sem ditadura. Mas por que o socialismo leva à ditadura? Porque socializar os meios de produção exige uma coisa inevitável, a coerção. Você pode até colocar um lacinho bonitinho e chamar de consciência de classe, justiça social. Mas a ideia continua a mesma. O Estado tem o poder para dizer o que pode ser vendido, quem pode vender, quanto pode vender e quanto vai ficar para cada um. E como dizia Mises, nem é preciso estatizar todas as empresas para isso. Basta que o Estado controle preço, salário, produção, comércio, propriedade. Se alguém decide tudo isso para você, pouco importa quem é o dono no papel. Mas como isso é uma ditadura? Ué, e se a pessoa não quiser obedecer, o que acontece com ela? Multa, proibição, punição ou coisas ainda mais pesadas. Porque num sistema socialista não adianta convencer as pessoas, você precisa obrigá-las. E é justamente por isso que o socialismo entra em conflito com a liberdade individual. Ele rejeita o direito de produzir livremente, de conservar aquilo que você conquistou, rejeita o direito de você comprar o que você quiser com o fruto do seu trabalho. Uma sociedade onde o Estado decide tudo. Ou seja, para fazer isso, eles partem para a violência. E a gente enxerga exatamente esse mesmo espírito quando a gente vê debates. É a mesma coisa, é o mesmo modelo, presta atenção. Calma aí, chama o segurança lá, chama o segurança lá. Hoje aqui eu vim discutir ideias e não confusão. Ó, mano. Corte de cabelo é isso, o cara é calvo no meio, calvo ele raspa o lado e deixa só a parte da calvície no meio. Diferente, né? Um estilo diferente. Se for pra ser assim, eu prefiro ir embora. Se você se posiciona a favor de um cara que votou a favor de estupradores e assassinos e você me coloca como errado, sendo que eu tô clamando ali pra população estudar e saber o que esses vagabundos fazem... Assim, mas qual foi a pauta dos estupradores e assassinos? Em relação a aumentar a punição pra crimes hediondos. O PSOL e o PT votou em peso contra isso. O que você acha? Você é contra ou a favor? Esses crimes vão ser sempre incutidos com pessoas que não tem nada a ver, pô. É sempre assim. É sempre assim. O Estado sempre arruma um culpado. E um monte de notícias. É sempre cometido por pessoas que não tem nada a ver. Meu amigo, o que aconteceu? Não é possível, a escassez não deve ser só no cabelo, não. O neurônio deve estar junto. Isso é que as pessoas veem de uma porrada de gente, de crime que acontece, de novo, pessoas que são reincidentes, já cometeram vários crimes. Vou falar de novo, qual é a solução para essas pessoas? E a careca dele brilha, tu repara? Mas vamos seguir. Pessoas que são reincidentes, mudar. O sistema é falho, Smith, por causa de políticos. Prende e não solta. Talvez não mude, mas aí já não prejudica a sociedade. E partidos, não é? Mas não tem como a gente brigar com o sistema, irmão. Tem, irmão. Óbvio que tem. Tem, tudo bem. Tem. Porque se eu brigar com o sistema, ele vai me derrubar, irmão. E o pessoal... Ele, nessa frase, ele revela que ele já tá vendido. Ele já se entregou. Ele não quer lutar mais, ele só quer se beneficiar. Que você faz parte da tua federação, tá junto nisso daí, irmão. É, mas é a sua opinião. Não é opinião, irmão. É a opinião de todo mundo aí. Todo mundo sabe como é que funciona. É o partido que tem um monte de coluio aí, com um monte de... Coluio. Também, eles cortaram aqui. Só que ele pega e xinga. Eu tenho que ser honesto com vocês. Ele pega e xinga, vai tomar no... Mas, cara, um xingamento não justifica uma agressão física. E não foi um xingamento extremamente pesado. O outro cara também estava sendo ignorante. Eles estavam num nível de conversa que poderia, de ambas as partes, tecer tal comentário. Eles estavam agressivos. E aí o cara perde o controle. Vai quebrar aqui? Pau no meu cu? Você tá me xingando. Esse foi o xingamento que ele comentou. Ah, pau, entendeu? Calma. É que não sei se vai mostrar aqui. Esse cara aqui é inteligente, olha só. Siga e compartilhe porque não mostrou nesse vídeo, mas tem uma continuação que ele senta, o cara que foi o agredido, ele senta e fala assim, isso aqui é a esquerda, não sei o que. O cara é desgraça. O cara foi muito bom. E só mostra que é isso que acontece com a esquerda, é isso que acontece. Você vence no argumento, eles querem pra mão. Simples, é um fato, simples, direto. E isso só afasta, só faz o nível de aderência à esquerda diminuir. Porque as pessoas querem estabilidade social, as pessoas querem uma sociedade segura. E se você
você alimentar a violência, você tá discutindo com alguém, o cara pega e te dá uma porrada. Não é assim que evolui a sociedade. A sociedade já passou dessa fase. Lá na época dos vikings, na Roma antiga, que você decidia as coisas com duelos, com espada e decepava... Aí ok, entendeu? Ok, a gente já passou dessa fase. Então voltar assim as pessoas não aceitam também. Isso aqui demonstra muito bem uma colocação que eu já fiz até em live, eu uso muito em discussões individuais, que é: onde você acha que é mais provável sair uma briga? Você usa esse xingamento, vai tomar naquele lugar. Em um restaurante chique, caro, você pega uma mesa aleatória e você xinga outro cara. E você pega em um bar. Mas esquece a relação do bar e bebida. Pensa que todo mundo do bar tá sóbrio. Só que é um bar de esquina, é um local não tão prestigiado financeiramente, um bar baratinho assim, mas tá cheio de gente. Você levanta e vai lá e ofende uma pessoa, tá? Os dois são indivíduos que estão com suas famílias, tá? E o cara levanta e ofende. Provavelmente um bar chique, o cara vai ficar seguro, talvez ele pegue alguma coisa e ele vai olhar para algum segurança, alguém para intervir e vai ficar tranquilo. Beleza? Esse no ambiente mais caro. No ambiente mais humilde, provavelmente o cara vai partir para cima. Porque a ascensão social está correlacionada a controle emocional. Tanto que quando você vai olhar o quadro de diretoria nas empresas, a presença de sociopatas em cargo de diretoria na empresa é 10 vezes maior do que na sociedade comum. E uma das características da sociopatia é você controlar muito bem a emoção. Então, quanto mais você controla a sua emoção, mais possibilidade de ascensão social você vai ter. Quanto menos controle você vai ter, a sua classe social tende a ser mais baixa. Por quê, Floriano? Porque, basicamente, se você é um gerente, se você é um diretor de uma empresa, você já passou por muitas situações que você deu vontade de, tacar a cadeira no seu chefe. Mas você não tacou. E por você não ter tacado, você cresceu. Faz parte do jogo. É assim que funciona. E exatamente o que acontece. O indivíduo com um grau de controle emocional, que muitas vezes está relacionado também ao grau cognitivo, ele vai estar em uma etapa mais baixa. E aí se reflete também quem vota mais na esquerda. A galera de menos qualificação e também menos acesso financeiro. Isso não sou eu que estou dizendo, são pesquisas e todas as pesquisas relatam o mesmo fato. Ou seja, tudo que você olha dá o mesmo ponto. A gente tem que educar a população, que a gente consegue libertar o país. Agora presta atenção nisso aqui, que é a questão do legado, meus amigos. Olha o que aconteceu na Alemanha. Isso é surpreendente porque parece caso do Brasil. Mas não, a ignorância está presente em todos os ambientes, principalmente ambientes de herdeiros, que é o caso da Europa. Presta atenção nisso aqui. Impopular, mas que precisa ser dito. Durante 2 décadas, o mundo inteiro celebrou Angela Merkel como a última grande estadista do Ocidente, a chanceler do mundo livre, a adulta na sala, capa de revista, doutorados honorários, discursos aplaudidos de pé em Harvard. Ela é serena, educada, racional. Só que no mesmo período, o mundo inteiro desprezou Donald Trump como um bufão, grosseiro, que ameaça a civilização. Vamos medir os dois? Vamos olhar os resultados? O que a estadista deixou de herança? Merkel fechou as usinas nucleares da Alemanha por pânico depois de Fukushima, sufocou a indústria pesada alemã com mandatos verdes e entregou a segurança energética do país de graça nas mãos de Putin, através do fornecimento de gás, criando de quebra incentivos econômicos para a invasão da Ucrânia em 2022. Resultado, a Alemanha hoje está sem energia barata, sem defesa e com sua indústria automotiva sendo destruída pelos carros elétricos chineses e implorando por tarifas de proteção. A maior economia da Europa, a locomotiva, desarmada por dentro, pela própria líder que o mundo chamava de visionário. E o bufão? O bufão fechou o mercado americano para a China, sequenciou o desmantelamento dos aliados de Beijing, da Venezuela ao Irã, forçou a Europa a se rearmar e colocou a economia americana tão à frente que até o Paul Krugman, prêmio Nobel de Economia, que virou ativista político e adversário de uma vida inteira, admitiu nessa semana que o confronto central com a China, o diagnóstico do Trump está certo. Não sou eu que estou dizendo que o estilo do Trump é bonito. Não é. É agressivo, mal educado. Eu não recomendaria a filho meu. Eu estou dizendo outra coisa, mais incômoda, que falar bonito não é ter estratégia, que a civilização confunde modos com competência toda vez e paga caro todas as vezes. Foi assim em Munique, em 1938, quando os educados que negociaram com Hitler voltaram para casa aplaudidos como estadistas. E com Churchill, com menos de 30% de aprovação, tratado como um velho, beligerante e inconveniente. A história julga sempre, não pela elegância do discurso, mas pelo estado do mundo que cada um deixou para trás. A estadista elegante deixou um país desarmado e sendo destruído. O grosseiro deixa os adversários desmantelados. A história chega para todos e ela não pergunta quem fala bonito. Você entendeu? As pessoas não conseguem avaliar a melhor opção. Infelizmente. As pessoas vão absorver a opinião de terceiros que eles respeitam.
Por exemplo, hoje você vai olhar isso aqui que o governo fez. O governo eleva a mistura de etanol na gasolina para 32%, a mais diluída do mundo. Vai ter gente, na minha humilde opinião, completamente ignorante que vai aplaudir, olha que incrível, a gente tá ficando mais verde. Aí vai ter umas pessoas mais técnicas que vão olhar e falar, isso é uma péssima escolha por diversos motivos. 44% da frota do Brasil é movido apenas por gasolina, porque são carros mais antigos, e as motos também, pelo que eu entendi, eu não sou especialista nisso, também a maior parte é movida só por gasolina. Isso vai ferrar essas motos, isso vai ferrar esses carros, porque essa diluição prejudica o motor, vai gerar mais custo no Brasil. É isso. E quem que vai se ferrar? É o cara mais rico? Não, o cara mais pobre, porque tem um carro mais antigo, porque anda de moto para economizar. É isso que a gente está assistindo, é isso que a gente está assistindo. E as pessoas vão chegar a essa conclusão? Não. Basicamente, o cara da esquerda vai apoiar porque o Lula e o cara da direita vai repelir. E no final, não é sobre estar certo, é porque pouquíssimos vão ter o real motivo. Eles fizeram uma análise real de por que aprovar ou de por que não aprovar. Mas, segundo até o autor, que é o Le Bon, o autor do Psicologia das Massas, é assim que funciona. A gente só tem que conseguir convencer as massas a terem a decisão correta, que na minha humilde opinião é ser contra, porque isso vai gerar um custo operacional para o país muito maior e apenas um verniz de deflação que não vai perdurar. E o bom da deflação é quando você entrega isso de forma realista, porque você faz a sociedade ficar mais robusta, vamos dizer assim. Agora vamos dar uma acelerada. Presta atenção no que o Flávio falou aqui e você vai começar a entender o motivo possível, vou corrigir, o possível motivo da separação da Michelle do bolsonarismo. Presta atenção. Os blogs de esquerda estão dizendo que tem uma foto minha aí com um tal de sicário. Bom, eu não sei se é verdade. Se for verdade, certamente é mais uma das várias que eu tiro todos os dias, porque graças a Deus, por onde eu ando, todo mundo pede pra tirar foto, tem um cara... A pegada é como que vai estar essa foto. Como assim, Floriano? Por exemplo, eu já tirei foto com pessoas na rua. Obviamente que o volume que eu tirei na minha vida toda, ele deve tirar num dia. Mas já tirei algumas pessoas. Eu tô na rua, eu tô no shopping, eu tô em um ambiente público, um ambiente normal. Então se for uma foto assim, de pé e tudo mais, ou alguém tirando, ok. Mas se for numa foto onde tá ele sentado em uma mesa de jantar, aí já muda, entendeu? Eu não acho que é o caso, mas você entende o contexto? E existe um boato que já chegou pro Bolsonaro que existem mais coisas do Flávio para sair. Isso é um boato que rola, eu não falei com o Bolsonaro, sendo sincero, mas muitas vezes esses boatos são realistas. E o Bolsonaro já falou com o Flávio, pelo que passou pra ele, não tem nada, só tem um vídeo lá que eu mandando e tal, mas nada demais e tudo mais. Mas o Bolsonaro tem medo do filho não estar abrindo completamente a verdade, como não abriu no passado recente. O Bolsonaro tem esse medo, segundo relatos. Eu não fui na casa do Bolsonaro, só pra ficar bem claro. E aí... Isso pode ter justificado esse racha com a Michelle. Eu acreditei que o racha com a Michelle foi uma forma de seguro e também depois para unir lá na frente e aumentar a base eleitoral do Flávio, jogando ele para a presidência. Mas agora, com essa jogada que está acontecendo da mídia, conjuntamente com o STF, possivelmente orquestrado por uma cabeça do sistema, pelo sistema político brasileiro, começa a fazer mais sentido ainda esse racha. Mas vamos seguir o vídeo do Flávio. Enorme pela gente. Manda mensagem de confiança, que a gente precisa resgatar o Brasil. Então, graças a Deus, eu sou muito bem recebido por onde eu passo, tiro foto com todo mundo que me pede, eu não tenho como saber quem é aquela pessoa que está tirando foto comigo, né? Diferente do Lula, que quando recebe dentro do Palácio do Planalto, a Deolane, que é acusada de lavar dinheiro pro PCC, ainda chama ele de papai, é bem diferente. Então, gente, tranquilo, bola pra frente, eu sei que a gente está incomodando e que a gente vai livrar o Brasil das mãos sujas do PT esse ano. Vem comigo, abraço pra todo mundo, fique com Deus. Pessoal, alguns blogs. Ou seja, meus amigos, isso aqui é interessante, eu acho que ele tá falando a verdade, tá? Porque da última vez que ele começou a falar, já falou do vídeo íntimo lá, pra se preparar e tudo mais, então eu acho que não vai repetir tal situação não, espero muito que não. Mas vamos seguir agora, presta atenção nisso aqui. Isso aqui só reforça que o Moraes atuou e está atuando como um grande cabo eleitoral para o Flávio Bolsonaro. Repercute internacionalmente a suspensão das visitas do senador Flávio Bolsonaro ao seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Na Argentina, o jornal La Nación destaca que a ação judicial surge num momento de paridade nas pesquisas eleitorais entre Lula e Flávio Bolsonaro. Ainda na Argentina, o jornal El Clarín está entre os que repercutem. Mundo afora, a agência de notícias Reuters
o portal de notícias Bloomberg, a emissora BBC News, através de sua seção em português relacionada ao Brasil. Na França, o jornal Le Figaro repercute também uma publicação da agência francesa AFP. Eu sou Ivan Kleber, falo diretamente de Londres, no Reino Unido. Ou seja, a pressão está aumentando. E com essa pressão aumentando, aqui na mídia nacional também está apertando ele, presta atenção. Primeira resposta, o senhor fez lá a comparação da diferença da ação de Jair Bolsonaro pai, como preso, condenado, e Flávio Bolsonaro como pré-candidato. Hoje me lembraram que Jair Bolsonaro, por exemplo, perdeu seus direitos políticos, portanto não poderia fazer campanha. Esse é um ponto. O segundo ponto que eu queria lhe ouvir é o teor da carta. A carta ter sido dirigida ao povo e ter pedido voto. E daí o Flávio Bolsonaro vai dar publicidade a essa carta. Qual é o fundamento de possíveis ilícitos eleitorais, enfim, ou crimes eleitorais, ou irregularidades eleitorais que Flávio Bolsonaro teria cometido nessa sequência de fatos? Thaís, bem lembrado, o Jair Bolsonaro, enquanto condenado, perde os seus direitos políticos no tempo da pena, é o que está escrito na Constituição. Então ele não poderia externar opiniões políticas. Mas isso não está escrito nas medidas cautelares às quais ele está submetido. Não está escrito lá, você pode falar de outros assuntos, mas não pode falar de política. Não tem essa vedação, não tem essa restrição. Isso me lembra aquele acontecimento com as armas agora há algumas semanas, né? Ninguém mandou fazer uma busca e apreensão na casa dele antes dele ir para o regime domiciliar. Só se lembraram que ele podia ter armas depois, né? E aí foram apreendidas as armas. Aqui mais ou menos a mesma coisa. Diz pra ele, escreve, você não pode ter opinião política. Então aí ele não pode escrever uma carta. Se ele escrever a carta, ele está descumprindo essas medidas cautelares. Agora vamos para o campo eleitoral. Eu ouvi, não assisti a live toda, mas vi a parte do vídeo onde a carta foi lida, né? E não encontrei, Thaís, aí a gente tem que entrar lá no artigo 36A da lei eleitoral. A lei eleitoral permite, neste momento, até a divulgação da pré-candidatura, a divulgação das qualidades do postulante, está expresso no artigo 36A, desde que não tenha pedido explícito de voto. Naquela carta que foi lida pelo senador Flávio Bolsonaro, eu não vi pedido explícito de voto, em nenhum momento diz lá, vote no Flávio, diz que o Flávio é o pré-candidato dele, Jair, e que é a melhor saída, a melhor solução para o Brasil, mas não tem pedido explícito. Mas o TSE cunhou uma expressão que chama palavras mágicas. Então talvez o ministro Alexandre de Moraes tenha... O TSE cunhou palavras mágicas. O Brasil é uma piada. Palavras mágicas, viu? Tinha visto essas palavras mágicas que transformariam essa carta num pedido. Meus amigos, quando você vai pra Amsterdã, você vai comprar lá, tem várias lojinhas, que é uma experiência de você ir, você tem que ir nas lojinhas lá que vende as substâncias. E aí é tudo mágico, não sei o que mágico, a borracha mágica, o pirulito mágico, o cookie mágico, é tudo mágico. Aí vem pro STF, tem palavras mágicas. O que será que essa palavra faz? Não, essa palavra que é mágica, porque você coloca aquela palavra como uma palavra mágica, aí você pode fazer qualquer magia com aquele indivíduo, como, por exemplo, restringir a vida dele, fazer bloqueio bancário, prender o homem, colocar numa domiciliar. É a palavra mágica. De voto pelo uso das palavras mágicas, embora eu não tenha visto, Thaís, mas resumo disso. Ele não viu a palavra mágica também. Se houve pedido de voto, ainda que seja por palavras mágicas, porque pedido expresso não houve, qual é a consequência eleitoral disso? Multa por propaganda eleitoral antecipada. Qual o valor dessa multa? Mínimo R$5.000, máximo R$25.000. É isso que pode acontecer. É isso que poderia acontecer. Com Moraes tudo pode acontecer. Por exemplo, agora o Flávio não pode visitar. E aí saiu essa notícia. Moraes aguarda a defesa de Bolsonaro para explicar a divulgação de carta por Flávio. Provavelmente, possivelmente, o nosso querido Xandão vai aceitar a explicação e vai arregar. Por quê? A pressão tá gigante. A pressão tá gigante e o sistema tá querendo mudar de barco. Como assim, Floriano? Antes de continuar, deixa eu só te convidar para o grupo do WhatsApp, que hoje tivemos promoções muito incríveis, tá? Primeira promoção que teve hoje, que é até uma promoção que eu vou comprar, essa aqui eu realmente vou comprar, porque eu tô querendo camisas, estou testando várias camisas, essa aqui, por exemplo, eu comprei lá, da Hering, achei muito boa, mas é uma camisa muito leve e no calor, assim, no dia a dia esquenta muito, mas para um frio, assim, é boa. Eu tô querendo pegar mais camisas para achar alguma muito boa para usar no dia a dia. E aí eu vou testar essa aqui, ó, da Insider por R$72. É uma camisa de R$190, em promoção
promoções na rede do Tic-Tic, ela chega a 130 e aqui tá por R$72. Por onde eu vou comprar duas. É uma camisa mais grossa, entendeu? E é um tecido muito bom. Também temos esse kit aqui de 3 camisas da Insider, que também são camisas boas, já tive dela, eu tenho delas, acho que tem 1 ou 2 delas. É uma camisa que está saindo cada uma por R$52. Também é uma camisa que em promoção normalmente se encontra R$70, R$80 e agora tá R$52. Isso aqui só acontece somente em Black Friday, não sei por que hoje aconteceu. Também temos, se você quiser vitamina C, aquela jarra de suco de laranja, não vem com suco de laranja não, tá? Tô brincando aqui. Mas por apenas R$37 a jarra de vidro de 1 litro mais 6 copos. Ou seja, para você ficar aí com uma casa bonita. Tudo isso você encontra dentro do grupo de promoções, que fica, o link tá aqui na descrição, fixado no comentário e também aqui no QR Code. Agora vamos para a cereja do bolo. Isso aqui, para muita gente, vai soar como nada. Ah, Floriano, não tem nada a ver isso aí, você tá viajando. Presta atenção. Pesquisas eleitorais mostrando que o eleitor brasileiro só vai votar em um porque não quer o outro e não porque tem convicção do seu voto, tem uma regra que precisa ser rediscutida: a desincompatibilização. Por conta dela, o governador de São Paulo, por exemplo, não pode disputar a presidência da República aproveitando esta onda que afundou o principal nome da direita, Flávio Bolsonaro. Tarcísio teria que ter renunciado ao governo de São Paulo em abril se quisesse participar da disputa presidencial. Essa regra da desincompatibilização que está na Constituição foi feita para impedir que os candidatos usem o cargo para conseguir disputar outros mandatos e se beneficiar disso. É incoerente, porque a regra da reeleição diz que o candidato no cargo pode continuar no cargo. Basicamente, ela está levantando uma discussão que deveria cair essa lei, tá? Em resumo, é isso. Regra que impede de Tarcísio de ser candidato deveria ser revisada. Andresa Matais. Por que eu tô falando isso? Porque normalmente é assim que começa um somebody love vindo do STF ou vindo da cabeça do sistema. Eles jogam assim, vê qual que vai ser a repercussão, se a galera vai apoiar ou não vai apoiar. E como o Tarcísio tem muito apoio público, assim, de pessoas relevantes, você fazer essa jogada para colocar o Tarcísio na rodada, Floriano, mas é inconstitucional. Meus amigos, teoricamente, por vários e vários motivos, seria inconstitucional o Bolsonaro estar preso. Mas ele tá, então isso não limita nada. O ponto é que tem pouco tempo. Teria que executar isso em uns 30, 40 dias, sabe? Que é a janela eleitoral. Quebrar 2 regras vai ser muito ousado. Eu acho que isso aqui é um ensaio, tá? É um ensaio. E se isso acontecer, provavelmente, para não dizer com certeza, foi com autorização do Bolsonaro, tá? Como assim, Floriano? Se o Tarcísio aceitar competir à presidência, se acontecer alguma mirabolância aí, conseguir fazer essa janela mudar e ele poder se candidatar, se isso acontecer, foi com autorização do Bolsonaro e possivelmente quem viria como vice do Tarcísio é a Michelle. E eu sei que vai ter muita gente falando assim, ah, Floriano, você está viajando, da onde você tira essas ideias? Eu tenho certeza que vai ter gente. Isso aqui eu não tô falando que é altamente provável, mas é possível. Não é por essa notícia especificamente, mas é porque existe um fio solto. A gente tem a rachadura do Flávio com a Michelle, isso é um fato. A questão, tem outro fato para mim, que cada vez fica mais reforçado que é um fato, que o Bolsonaro autorizou. Que não foi algo aleatório, que não foi a Michelle fazendo completamente sozinha. Isso não é só a minha análise, tem vários indivíduos que já fizeram essa análise, beleza? E aí a gente tem uma discussão que é, a resultante disso é uma massa de votos maior. Se você somar Michelle e Flávio, os dois juntos vão dar uma massa de voto maior do que separados. E aí, a partir daí, que eu acho que toda essa leitura acho que está correta, o que ele vai fazer com isso? Será que ele vai juntar os dois? Ou seja, o Michelle apoia o Flávio na cara do gol? Ou a Michelle pode começar uma carreira focando mais no centrão, vindo como vice de Tarcísio ou vice de outro presidente, ela vem e aumenta a base e bate no Lula. O Lula não consegue tirar voto do Flávio, o Lula não consegue tirar voto da Michelle, não consegue. A base deles está consolidada. Por que falando que não tira? Porque a base do bolsonarismo, a base da Michelle é completamente embasado pelo ódio ao Lula, o ódio à corrupção. E o Lula é representante disso. Você não consegue descorrelacionar. Mas o inverso você consegue. Então a Michelle batendo na base do Lula, ela extrai alguma coisa. O Lula batendo na base dele, extrai muito pouco. É muito pouco. A Michelle consegue danificar o núcleo duro. Tanto que a Janja, que é pouco inteligente, elogiou a Michelle. Então facilita ainda mais esse trabalho. Então o que a gente está enxergando agora é uma jogada muito boa. E a finalidade, o final dessa história, que é o ponto mais imprevisível, pode ser uma grande jogada. Mas lembrando, eu acho que se sair é porque já foi conversado com o Bolsonaro, porque eu não imagino que o Tarcísio trairia o presidente. Ele teve várias oportunidades para fazer isso e ele nunca fez. Não acho que faria agora. Dito isso,
curta o vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho. Até agora não batemos a meta da live, então eu vou avisar lá no grupo do WhatsApp se a gente vai ter live ou não. Eu vou avisar até às 19 horas da noite, então se eu não avisar lá até às 8 horas. Até às 8 horas, se não bater, eu aviso lá às 8 horas que não vai ter live hoje, tá bom? E se você quiser entrar no grupo para ficar sempre informado dos vídeos e também de comentários, que eu mando áudio lá comentando notícias em tempo real, é esse QR Code aqui, também tem o link na descrição, comunidade do WhatsApp, tá bom? Um abraço a todos e até a próxima!